Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre Malta, um dos territórios mais estratégicos do Reino Unido no Mediterrâneo, apelidado por Winston Churchill de o porta-aviões inafundável. Você sabe por que a guerra voltou à Europa? O coronel Paulo Filho explica isso e muito mais no curso A Guerra na Ucrânia. Entenda os antecedentes remotos e as causas do conflito, compreenda as razões geopolíticas em jogo e conheça alguns dos aspectos táticos e estratégicos do combate. E não perca a super promoção de 35% com cupom de desconto até o dia 30 de junho. Os links estão aqui na descrição. O início da Segunda Guerra Mundial foi uma fase muito, mas mesmo muito complicada para o Reino Unido. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, os franceses e britânicos, ao invés de avançarem contra o flanco oeste alemão, bastante debilitado já que mais de 80% das forças alemãs estavam dedicadas ao combate na Polônia, preferiram se entrincheirar atrás da linha defensiva Maginot, realizando apenas pequenas e breves incursões contra a Alemanha. Isso deu a Hitler a oportunidade perfeita para, primeiro, concentrar todas as suas forças na Polônia e depois, a partir de maio de 1940, voltar toda a sua atenção para a França e o Reino Unido, em uma campanha relâmpago que resultou em uma estrondosa vitória alemã em apenas um mês e meio de guerra. Depois de junho de 1940, com a França derrotada e com a declaração italiana de guerra, os britânicos ficaram sozinhos na guerra e combatendo em duas frentes. Com uma frente, na Europa e no Atlântico, mais limitada a ataques aéreos contra cidades e instalações militares britânicas e ataques navais por meio principalmente de submarinos contra comboios navais. Com a outra frente no Mediterrâneo, envolvendo combates muito mais amplos no norte da África. A campanha no norte da África começou imediatamente após a rendição francesa, com tropas italianas partindo da Líbia e atacando posições britânicas no Egito. O objetivo de Mussolini era capturar o vital Canal de Suez, que ligava as duas metades do Império Britânico. Para apoiar o esforço britânico naquela região, a pequena ilha de Malta desempenhou um papel crucial graças à sua localização no meio do caminho entre o Egito e Gibraltar. No entanto, estava a menos de 100 quilômetros da ilha italiana da Sicília, o local onde Mussolini tinha instalado bases aéreas importantes. O fato de estar tão próxima da Itália e dos italianos terem muito mais submarinos no Mediterrâneo do que os britânicos, levou a Royal Navy a classificar a ilha de Malta como indefensável, decidindo por isso que não valeria a pena gastar recursos na sua fortificação. No final de 1939, seguindo essa política, todos os principais navios britânicos foram retirados de Malta e enviados para o Egito, deixando a ilha praticamente sem defesas. No segundo semestre de 1940, com os combates se intensificando na fronteira entre a Líbia e o Egito, a ilha de Malta, com pouquíssimas defesas navais e aéreas, foi ignorada pela Itália justamente pelo fato de não ter defesas. Mussolini, sabendo que os britânicos não estavam usando Malta para apoiar a guerra no Egito e sabendo que a ilha estava praticamente sem defesas, não viu grande necessidade em invadi-la, já que naquele momento toda a sua atenção estava voltada para a guerra no norte da África. E por isso limitou-se a lançar contra Malta apenas bombardeiros em ataques visando principalmente a área portuária e algumas bases aéreas na ilha. Entre outubro e novembro de 1940, 5 meses após o início da ofensiva italiana no norte da África, os britânicos, após constatarem que a ilha de Malta, mesmo sem grandes defesas, estava se aguentando relativamente bem face aos ataques italianos, decidiram que, afinal, poderia ser reforçada, passando a atuar como um entreposto logístico e uma base de operações aéreas e navais no Mediterrâneo.
Esse esforço ganhou ainda mais ímpeto após a Batalha de Taranto, entre os dias 11 e 12 de novembro de 1940, quando um ataque aeronaval britânico contra a base italiana de Taranto resultou em extensos danos na frota naval italiana de superfície. A diminuição da capacidade operacional da Marinha Italiana foi vista como a oportunidade perfeita para fortificar Malta, com esse processo envolvendo inicialmente os submarinos, com resultados não tão animadores para os britânicos. A partir de fevereiro de 1941, toda a dinâmica no norte da África e no Mediterrâneo começou a mudar com o início do envolvimento alemão. Com Mussolini correndo o sério risco de ser derrotado e expulso da região pelos britânicos, Hitler enviou para lá o Afrika Korps, comandado pelo talentoso general Erwin Rommel, com o envolvimento alemão fazendo aumentar muito o tráfego aéreo e marítimo italiano e alemão pelo Mediterrâneo. Todos os reforços alemães enviados para o norte da África tinham que passar necessariamente por áreas próximas da ilha de Malta, com os britânicos vendo nisso a oportunidade para tentar afetar esse fluxo de suprimentos a partir de ataques navais e principalmente aéreos com origem em Malta. A Itália e a Alemanha sabiam disso, iniciando em princípios de 1941 uma ação coordenada para cercar Malta, impedindo ou dificultando a entrada de reforços. Só mesmo com um grande esforço, os britânicos conseguiram levar até Malta alguns caças, principalmente Hurricanes, mas os alemães, operando caças com capacidades operacionais maiores, como a versão E-7 do Bf-109, deu ao eixo a superioridade aérea sobre a ilha logo a partir de fevereiro de 1941. Com os céus praticamente sob controle, os bombardeiros alemães e italianos lançaram-se em ataques ferozes, bombardeando a ilha a um ritmo praticamente diário, principalmente a área do Grande Porto, densamente povoada. A área mais visada pelos bombardeiros do eixo correspondia a um pequeno quadrado de menos de 2 km², onde viviam perto de 60 mil pessoas, com essa área recebendo o impacto de mais de 70% das bombas lançadas contra a ilha na fase do cerco. Em fevereiro de 1941, todos os homens em Malta entre os 16 e os 56 anos foram convocados para a formação da Artilharia Real de Malta para defender a área do Grande Porto. E em abril daquele ano foi criada uma flotilha comandada pelo comandante P.J. Mack, reforçada depois pela 5ª Flotilha de Destroyers do comandante Lord Mountbatten. Uma flotilha cuja missão era caçar e atacar navios do eixo transportando soldados, armas e suprimentos para o norte da África. Mas apesar de ter alcançado alguns sucessos importantes, essa flotilha não era capaz de quebrar o cerco, principalmente pelo fato de grande parte do cerco ser feito a partir dos céus, por aviões alemães e italianos decolando do norte da África ou da Sicília. Com apenas 320 km² e uma população de quase 300 mil pessoas, a ilha de Malta precisava com urgência de suprimentos, com a Royal Navy organizando os chamados Comboios de Malta, com os primeiros ocorrendo logo a partir de agosto de 1940, intensificando-se muito mais a partir principalmente de fevereiro de 1941, após a já referida entrada alemã no norte da África. Todos os meses, entre agosto de 1940 e janeiro de 1943, os britânicos organizaram de 1 a 3 comboios com suprimentos vitais para Malta. No final de 1941, Malta já tinha se convertido em um entreposto importante para o envio de suprimentos de Gibraltar para o Egito, com dezenas de caças britânicos usando a ilha todos os meses para o reabastecimento na sua viagem de ida para reforçar a posição britânica no norte da África. Os alemães e italianos sabiam muito bem desse novo papel da ilha de Malta, reforçando o cerco logo em princípios de 1942. Esse reforço no cerco levou a um aumento considerável nas perdas navais e aéreas britânicas, e em média, de cada 5 navios que zarpavam com destino a Malta, pelo menos 2 eram afundados.
Em julho de 1942, a situação era altamente crítica, com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill dizendo que se Malta caísse, seria um terrível desastre para o Império Britânico. A população estava aos poucos morrendo de fome, com Churchill decidindo mudar isso através da chamada Operação Pedestal, um gigantesco comboio formado por 50 navios, dos quais 14 de transporte de suprimentos, 2 de transporte de combustível e 4 porta-aviões. No início de agosto de 1942, os alemães e italianos, assim que identificaram o comboio, lançaram-se como lobos contra aquela gigantesca formação naval. A ordem era para não deixar passar nenhum navio, com o eixo empregando 300 caças, 270 bombardeiros, 21 submarinos, 6 navios de guerra de grande porte, 12 destroyers e lanchas torpedeiras. Foi uma autêntica carnificina, com os britânicos sofrendo baixas pesadíssimas, com 9 dos 14 navios mercantes tendo sido afundados. Mas mesmo com tantas baixas, os 5 navios mercantes que chegaram à ilha foram cruciais para manter o espírito de luta ainda vivo, com o único petroleiro que chegou tendo sido vital para manter os aviões da RAF e os navios da Royal Navy em operação. A partir de outubro de 1942, as ações ofensivas da Royal Navy a partir de Malta começaram a se intensificar, principalmente por meio de submarinos, com isso contribuindo para ir abrindo brechas importantes no cerco alemão e italiano, levando os britânicos a inverterem a balança do conflito, com a RAF alcançando a superioridade aérea sobre a ilha naquele mesmo mês. O Marechal Kesselring, o comandante alemão responsável pelos ataques aéreos contra Malta, ao constatar a superioridade aérea britânica, ordenou o fim das ações ofensivas aéreas da Luftwaffe no dia 16 de outubro de 1942, com os alemães preferindo preservar os seus aviões para a batalha no norte da África, que naquele momento estava correndo muito mal para o eixo. E assim, em outubro de 1942, chegou ao fim o cerco alemão e italiano contra a pequena ilha de Malta. No espaço de apenas 2 anos e 5 meses, os alemães e italianos realizaram cerca de 6.000 missões de bombardeio sobre Malta. No total, 30.000 edifícios foram atingidos pelos bombardeios, dos quais 6.000 irreparáveis, dentre eles 111 igrejas e 45 hospitais. Quase 1.500 civis morreram, com cerca de 10.000 ficando feridos. Mas os britânicos afundaram quase 2.500 navios mercantes do eixo, totalizando 65% dos transportes navais italianos e quase 25% dos transportes navais alemães para o norte da África. Ataques que resultaram em quase 20.000 mortos entre alemães e italianos. A ilha de Malta se converteu no lugar mais bombardeado de todo o planeta, uma marca que detém até hoje, com menos de 10 km² de área, recebendo o impacto de mais de 15.000 toneladas de bombas, ganhando de Winston Churchill o apelido de o porta-aviões inafundável.